Olá, meus irmãos. Para início de conversa, precisamos entender os princípios e os fundamentos de Deus que está em operação em nosso mundo. Deus sabe que se Ele der uma certa quantia para uma pessoa e aquela pessoa está operando no medo, na insegurança, no medo de faltar, na escassez, essa pessoa irá retê-lo. Então, esses recursos que para o universo, para Deus, serviria de uma semente, ela vai perecer. Então, assim sendo, a pobreza vai se instalar, a falta, a escassez, a esterilidade irá se instalar. Ao entender isso, ou entendendo isso, entendemos como o reino de Deus opera em nosso meio. É por isso que Jesus disse: dai e serás vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquelas pessoas que têm a predisposição de ser um canal de bênção, de ser um abençoador, é a parte desse ou desses que Deus irá trazer todos os seus recursos, porque essa pessoa que já tem essa predisposição de abençoar, ela vai corresponder a Deus. Ela vai entender a Deus, ela vai conhecer a Deus e fica fácil Deus moldar ela para o propósito de Deus. E assim sendo, essa pessoa se torna um canal muito robusto. Uma pessoa em que ela retém os recursos de Deus, essa pessoa, além dela, a partir dela, está trazendo o espírito da esterilidade, obviamente, Deus jamais vai alcançar o destino final desses recursos. Por quê? Porque essa pessoa, ela está cheia de medo, de insegurança, a falta, a natureza dela foi construída pela falta o tempo todo. Então, ela vai retê-lo, ela vai desviar o foco para outros fins. E neste caso, uma pessoa dessa não pode ser usada por Deus para este fim. Agora, preste muita atenção. Uma pessoa que não está habilitada para ser usada por Deus no tocante aos recursos da igreja, não significa dizer que ela vai ser menos útil, menos importante, menos valiosa diante de Deus. Aí bem aqui você precisa entender a respeito dos 5 dons. Observe, a Bíblia é muito claro em dizer que há 5 dons: pastores, mestres, profetas, evangelistas, e o propósito desses ministérios são para que a igreja alcance a estatura perfeita de Cristo. Então, aquela pessoa que ela não está, digamos assim, habilitada para ser um instrumento para prosperidade, para que Deus traga o recurso para suprir a necessidade de todos, ela vai ser útil em uma outra área que não é menos importante. Você nunca vai receber primeiro uma grande colheita. Você sempre irá receber uma semente. Por isso dai e serás vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, naquela área em que você já venceu, em que você tem o DNA da vitória humanizado em você, você é uma autoridade naquilo dali. E naquela área que você é uma autoridade, você não vai ser menos importante do que a pessoa que vai ter o seu ministério, que vai ter a sua cooperação financeiramente.
Porque são 5 áreas distintas para que a igreja seja uma igreja que esteja de fato completa, operando em todos os seus ministérios, em todos os seus dons. Então você, ao servir bem com o que você tem, você vai estar ampliando, aumentando exatamente o caminho, o canal para que você seja mais e mais abençoado, assim como aquele que está operando na questão financeira. Então, você vê, no caso da igreja primitiva, os que serviam no altar, quando chegaram a notícia que tinha alguém precisando de alguns mantimentos, ele disse, olha, não é lícito que nós deixamos o altar para servir as mesas, que é um princípio. Aquele que está servindo no altar, geralmente não é ele que vai ser o caminho, o canal para que Deus supra financeiramente todas as necessidades da igreja. Ele vai servir o altar e outros que compõem o mesmo corpo, que serve o mesmo Deus, como Paulo disse em Coríntios, capítulo 12, que são muitos os ofícios, são muitos ministérios, mas Deus opera particularmente sobre cada um desenvolvendo a sua habilidade, o seu dom, para o bem comum, para o bem do corpo, para o bem da igreja. Então nós precisamos entender sobre essas questões. Uma pessoa em que ela entende isso aqui e ela se disponibiliza a ser uma bênção, assim como o depósito de bênção de Deus é infinita, é abundante, não seca nunca, então essa pessoa vai estar alcançando o nível correspondente à sua maturidade, à sua disciplina e até que ponto ela está atendendo o propósito de Deus. Porque essa pessoa que é o canal para ser uma bênção para a igreja, Deus não espera, ou você não deve achar ou pensar que Deus vai lhe dar tão somente para você trazer todo para a igreja. Não, é um ministério. É um ministério muito importante, correspondente à importância que o dinheiro representa para este mundo. Então, essa pessoa que Deus vai usar, o limite que Deus vai dar para ela vai ser correspondente à capacidade que ela demonstra e tem de administrar tudo isso, porque é um ministério árduo, não é um ministério fácil. É por isso, por tudo isso que envolve o dinheiro, que as pessoas muito seguem o princípio, o padrão do dinheiro, mesmo vindo para a igreja. Examine a você mesmo, se policie e veja se você não está fazendo isso, porque uma coisa é, você seguiu o princípio do dinheiro, você vem para a igreja, mas você não serve a igreja. E servir a igreja não é pegar tudo que Deus dá e trazer para a igreja, não, é um ministério correspondente à necessidade da igreja. Essa pessoa que se torna esse instrumento, que desenvolve essa confiança com Deus, Deus vai trazer porque ela é o canal correspondente à necessidade da igreja. Essa pessoa deve entender que ela é um administrador de Deus. Ela não pode dar para qualquer pessoa, não é. Essa pessoa não pode dar para quem ela gosta, para que ela se sente vontade, ela que sente vontade de dar. Não é um ministério. Ela precisa estar, ela precisa ter comunhão com Deus, ter experiência com Deus, porque se ela deseja de fato servir, o Espírito que está nela é o Espírito da verdade, então Deus vai estar inspirando ela corretamente, porque o entendimento dela está ajustado com o que é coerente, com o que é verdadeiro, com o que é nobre. Então Deus vai estar inspirando ela, aí suprindo a necessidade. Então, quanto mais ela é útil, mais a confiança dela aumenta, mais a credibilidade diante de Deus aumenta e mais ela vai ter, mais ela vai alcançar, porque é ministério. E se tiver, por exemplo,
tem 3 pessoas em um ministério de 1000 pessoas. São 3 alcançaram esse nível de maturidade, de disciplina, sabe? Quanto mais ela cresce, mais ela se posiciona coerentemente, corretamente. Então Deus vai suprir todas as necessidades a partir de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, por quê? Porque existe um depósito infinito que não seca nunca. Que não seca nunca. Então, é dessa maneira que nós precisamos se posicionar diante de Deus, saber disso e nos prepararmos para que o céu entenda, o céu veja e o céu encontre caminho para trazer esses recursos, porque nós já oramos, nós já determinamos todo o dinheiro que é investido para impulsionar o erro, impulsionar o alcoolismo, impulsionar a prostituição, dinheiro parado, dinheiro acumulado em mãos de pessoas que não são tementes a Deus, que esses recursos não é para honrar a Deus, como está escrito na palavra de Deus: do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Então esse dinheiro é de Deus, e quando a gente entende isso e verbaliza com o coração, crê, e com a boca se fala, se prega, se lança, como nós já falamos, como nós já acreditamos, o Espírito do Senhor Deus pairava na terra que era sem forma e vazia. Então assim, esse dinheiro que está acumulado, que está sendo usado para contra a vontade de Deus, então a palavra falada operando no coração já está pairando, e essa mesma palavra vai criar seres humanos que vai ser canais para Deus trazer. Então se posicione, porque é um ministério árduo, porque a maioria da pessoa não consegue desenvolver, ter essa habilidade, ter essa capacidade, ter essa competência. Por quê? Por causa da falta, por causa da escassez de uma vida inteira. Se o dinheiro bater na mão de algumas dessas pessoas até ser tratada por Deus, ela vai direcionar para aquilo que não é da vontade de Deus, para os seus instintos, para os seus sonhos mais egoístas, vai dar para pessoas que não era para dar para pessoas, porque o dinheiro é de Deus. Então essa mesma pessoa vai estar cooperando em outra área da vida, que vai beneficiar aquele que é o canal que Deus traz o dinheiro, e aquele que é o canal vai beneficiar a todos. Isso é a igreja. Então essa igreja, ela é a herdeira absoluta de todas as coisas. Ela é o céu na terra, ela é o representante de Deus aqui na terra. Então, a palavra de Deus também assegura que Deus vai transferir as riquezas das nações para a mão do justo. E esse é o tempo. Mas é necessário que nós entendamos essa questão. Veja só, existem pessoas que elas trabalham, elas desenvolvem a habilidade de ganhar dinheiro e elas seguem o padrão do dinheiro, o princípio do dinheiro, mesmo que ela vá para uma igreja. Então, essa pessoa não está servindo a Deus. Enquanto essa pessoa está operando, as suas atitudes, as suas decisões, é a partir sobre o comando do que faz ela ganhar mais, e ganhar mais, e ganhar mais. Então ela não está servindo a Deus. Aí suponhamos que essa pessoa, em um determinado ponto da sua vida, ela entende que ela não estava servindo a Deus, e ela agora chega até Deus: Senhor, eu ganhei dinheiro, eu prosperei na vida, mas eu reconheço que o Senhor é meu maior tesouro e está aqui. Eu consagro a minha vida e meu dinheiro a Ti. Então essa pessoa, por ela já ter a habilidade de ganhar dinheiro, então sendo de fato uma decisão séria, reta e verdadeira, essa pessoa poderá se tornar um canal maravilhoso para Deus trazer recursos para a igreja e abastecer toda a necessidade, como está escrito na Bíblia. Deus suprirá em glória todas as necessidades da igreja, e essa pessoa vai crescer. É necessário nós entender que a parte da pessoa
já está assegurada. Deus não chama uma pessoa para ser escrava, não, Deus dá liberdade. Então, essa pessoa tem a habilidade de ganhar dinheiro, então essa pessoa agora reconheceu que ela precisa de Deus, então essa pessoa, se ela demonstrar, conquistar a confiança de Deus, essa pessoa vai ser um canal grandioso para Deus trazer seus recursos da igreja. Por quê? Porque Deus sabe que a maioria das pessoas que nasceram e viveram a vida inteira na falta, na escassez, elas não estão aptas para lidar com dinheiro. Elas não sabem lidar com dinheiro. Elas não têm habilidades. Elas serão úteis em outras áreas da vida, como a Bíblia diz. Efésios 4, verso 11 em diante, fala sobre os 5 dons. Então, todos os dons têm um propósito bem definido, que é abençoar a igreja para que todos alcancem a estatura perfeita de Cristo. Então, uma igreja com os 5 dons operando, e dentre eles, essa pessoa que é o canal de bênção, a igreja vai crescer, vai desenvolver, vai produzir muito para o reino de Deus. Então, essa pessoa, ela ganhou dinheiro, ela tem habilidade, ela desenvolveu, ela tem uma visão de negócio. Agora, ela reconheceu que ela carece do Salvador, e ela entende, até porque enquanto ela estava apenas ganhando, ela estava ganhando esse dinheiro que por direito já é dos filhos de Deus. Então ela estava usufruindo do que é dos filhos. É aquilo que Jesus disse: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então agora essa pessoa veio para Jesus, essa pessoa vai ser uma bênção. Agora, existem pessoas que já começam desde o começo da sua jornada. Ela é uma pessoa, ela tem equilíbrio emocional, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa correta e temente a Deus. Então Deus vai formatando essa pessoa, e porque essa pessoa tem o que pouca gente tem, que é, ela ama mais a Deus do que o dinheiro. Então Deus sabe que Deus vai dar para ela, para suprir a necessidade dela, mas vai dar sempre muito mais para suprir toda a necessidade da igreja, não do indivíduo. Porque uma pessoa que ela tem um ministério, ela entende o dinheiro que ela tem, o recurso que ela tem, ela não pode dar para a pessoa que ela gosta. Os critérios para a pessoa abençoar o outro não é: eu gostei de fulano, é meu parente. Não, existem pessoas que estão operando no erro, que estão operando no mal, que está a serviço do outro lado. Se você cooperar, se você abençoar essa pessoa, você vai criar problema com Deus. Deus vai te corrigir, Deus vai te falar, e se você continuar, Ele vai cortar a fonte. Ele vai cortar a fonte. Porque lembra, a riqueza que você tem é Deus que está dando. Mas o contrário disso, você entendeu que você é um canal de bênção, você tem a verdade que Deus procura, o equilíbrio emocional que Deus procura, você tem a justiça que Deus procura, e você é um canal de bênção. Meu amigo, você vai chegar longe, muito longe, e Deus está precisando de pessoas assim. E agora não ache que pelo fato de você aquele que Deus está trazendo recurso, as oportunidades vão surgir do nada, você tem uma habilidade de ganhar dinheiro, Deus vai aguçar mais ainda. Nunca ache que você é mais importante no corpo de Cristo do que aquele irmãozinho que às vezes nunca desenvolveu a sua vida, digamos assim, em termos financeiros, mas ele está desempenhando um papel muito importante lá. E o papel que esse irmão está desempenhando lá vai lhe beneficiar, assim como o seu ministério vai beneficiar o irmão, porque são membros trabalhando em áreas diferentes para servir um propósito único, servir o corpo, como Coríntios 12, verso 1 diz, que são muitos os ministérios, são muitas as áreas de atuações, são muitas as responsabilidades, mas Deus é o único, Ele é um só, e Ele dá a habilidade necessária para o desempenho daquela área que você trabalha, para a igreja de Cristo crescer em todos os seus dons. E bem aqui eu quero ressaltar algo que nós precisamos estar atento para isso. Eu tenho percebido porque o Senhor tem aberto o meu entendimento, eu tenho visto pessoas e pastores que desenvolveram, que entenderam muito a respeito de prosperar, de transferência de riqueza. Isso é bíblico.
Está em toda a Bíblia, está em Eclesiastes capítulo 2, verso 26, Isaías falou muito sobre isso, mas principalmente ali no Isaías 60, sobre a transferência de riqueza. Eles trarão suas riquezas, os reis da terra trarão suas riquezas em suas vidas e serão guiados, porque a luz do evangelho está nascendo sobre nós. Isso é bíblico. O erro está, se você operar só nesse lado, a igreja fica enviesada, porque você está ignorando todos os 4 outros ministérios. Então a igreja perfeita, a igreja completa é aquela de Efésios 4:11. Ela é uma igreja que opera em 5 áreas distintas para que os seus membros cresçam a estatura perfeita de Cristo. Então, é necessário o ministério da providência divina, de trazer recursos, é necessário. Mas assim também como é necessário todas as demais áreas do mesmo ministério. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo.